Você já parou para pensar como um simples ato de bondade pode mudar completamente a vida de alguém? E como um momento de crueldade pode revelar quem realmente somos por dentro? A história que você está prestes a conhecer vai te fazer repensar cada julgamento que você já fez baseado nas aparências. Senhor Alberto, um homem de 78 anos, entrou em um supermercado apenas querendo comprar o básico para sobreviver mais uma semana. Suas roupas estavam gastas, seus sapatos furados, e ele carregava apenas algumas moedas no bolso. O que aconteceu naquele dia comum de terça-feira mudaria não apenas a vida dele, mas a de todos que testemunharam aquela cena. Se você quer saber histórias reais que restauram sua fé na humanidade, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque o que você vai descobrir no final desta história vai te deixar sem palavras. Deixe seu like se você acredita que toda pessoa merece respeito, independente de sua condição financeira. Agora, prepare-se para uma história que vai te emocionar do começo ao fim. A manhã de terça-feira começou como qualquer outra para o Sr. Alberto Mendes. Ele acordou às 5 da manhã em seu pequeno barraco de madeira na periferia da cidade, onde o cheiro de umidade se misturava com o aroma do café ralo que preparava em um fogão improvisado. Aos 78 anos, seu corpo doía mais do que ele gostaria de admitir, mas Alberto aprendeu há muito tempo que reclamar não mudava nada. Ele vestiu sua calça jeans desbotada, aquela que tinha um remendo mal feito no joelho direito, e colocou a camisa xadrez que já havia sido lavada tantas vezes que as cores originais eram apenas uma lembrança distante. Seus sapatos, aqueles sapatos contavam uma história por si só. Eram tênis que ele havia encontrado no lixo há 3 anos, e que agora tinham mais buracos do que material original. Mas eram os únicos que ele tinha. Alberto olhou para o pequeno espelho rachado pregado na parede de madeira. O reflexo que o encarava era de um homem marcado pelo tempo e pelas dificuldades. Seus cabelos brancos estavam despenteados, sua barba por fazer tinha vários dias, e seus olhos, embora cansados, ainda mantinham um brilho de dignidade que a pobreza nunca conseguiu apagar. Mais um dia, meu Deus, sussurrou ele, fazendo o sinal da cruz. Obrigado por me dar forças para continuar. A lista de compras estava guardada em seu bolso, escrita em um pedaço de papel já amassado. Não era uma lista grande. 1 quilo de arroz, meio quilo de feijão, 3 ovos, só 3, porque era o que seu dinheiro permitia, um sachê de café e, se sobrasse alguma moeda, talvez um tomate pequeno. Alberto havia juntado aquele dinheiro durante 2 semanas, catando latinhas e papelão pelas ruas. Cada centavo era precioso. Cada moeda representava horas sob o sol escaldante empurrando seu carrinho de madeira improvisado. Ele contou o dinheiro pela terceira vez naquela manhã. R$ 13,45. Era tudo o que tinha no mundo naquele momento. Guardou as moedas cuidadosamente em um lenço amarrado, colocou no bolso mais profundo da calça, e saiu de casa. O caminho até o supermercado São Jorge levava 40 minutos a pé. Alberto não tinha outra opção senão caminhar, já que o dinheiro da passagem de ônibus significaria menos comida na mesa. Ele seguia devagar, não apenas porque suas pernas já não tinham a mesma força de antes, mas porque cada passo em seus sapatos furados causava desconforto. Enquanto caminhava pelas ruas do bairro, Alberto cumprimentava as pessoas que encontrava. Bom dia, Dona Maria, dizia para a senhora que varria a calçada. Como vai, seu João? Perguntava ao vizinho que abria sua pequena oficina. Mesmo em sua situação, Alberto nunca perdeu a educação e o respeito pelo próximo. Sua mãe, que havia falecido há 30 anos, sempre lhe ensinara: filho, a gente pode não ter dinheiro, mas educação e respeito não custam nada. Ao chegar ao supermercado, Alberto parou por um momento em frente à entrada automática. O São Jorge era o supermercado mais popular do bairro, sempre cheio, sempre movimentado. Não era um lugar luxuoso, mas para Alberto, que raramente conseguia fazer compras em estabelecimentos assim, aquilo parecia imenso e intimidador. Ele respirou fundo e entrou. As portas automáticas se abriram com um som suave, e o ar-condicionado o atingiu como uma onda gelada. Dentro, tudo era organizado, limpo, iluminado. As prateleiras estavam repletas de produtos, cores vibrantes por todos os lados, pessoas empurrando carrinhos cheios de compras. Alberto pegou uma cestinha de mão, aquelas pequenas de plástico vermelho, e começou a caminhar pelos corredores com passos lentos e cuidadosos. Ele observava cada preço com atenção, fazendo cálculos mentais, garantindo que não gastaria mais do que tinha. Primeiro, foi até o corredor dos grãos.
Pegou um pacote de arroz de 1 quilo da marca mais barata, depois meio quilo de feijão. Conferiu os preços 2 vezes antes de colocar na cestinha. No corredor dos frios, ele parou em frente aos ovos. A placa dizia: ovos brancos, R$ 0,85 cada. Alberto pegou 3 ovos com extremo cuidado, como se fossem joias preciosas, e os colocou suavemente na cestinha, posicionando-os de forma que não quebrassem. Foi então que ele notou. Havia pessoas olhando para ele. Uma senhora com um carrinho cheio de compras desviou o olhar rapidamente quando seus olhos se encontraram. 2 adolescentes cochichavam algo e riam, apontando discretamente na direção dele. Alberto sentiu seu rosto esquentar, mas manteve a cabeça erguida. Ele sabia como era visto, um velho sujo, mal vestido, provavelmente mal cheiroso. Mas Alberto também sabia quem era por dentro. Ele era um homem honesto, trabalhador, que havia criado 3 filhos praticamente sozinho depois que sua esposa morreu de câncer 20 anos atrás. Um homem que nunca roubou um centavo de ninguém, que sempre trabalhou duro, que teve dignidade mesmo quando a vida o empurrou para a sarjeta. Café, murmurou para si mesmo, procurando pelo corredor certo. Ele encontrou os sachês de café, pegou o mais barato, e continuou sua caminhada. Ao passar pelo setor de frutas e verduras, seus olhos se fixaram nos tomates. Vermelhos, brilhantes, frescos. Seu estômago roncou só de imaginar um tomate fatiado com um pouco de sal. Ele verificou o preço, R$ 0,95 cada. Alberto fez as contas mentalmente. Arroz, R$ 4,50, feijão, R$ 3,80, 3 ovos, R$ 2,55, café, R$ 1,90. Total, R$ 12,75. Sobravam 70 centavos. Não era suficiente para o tomate. Ele suspirou, olhou mais uma vez para os tomates vermelhos e suculentos, e seguiu em frente. Talvez na próxima semana, pensou, embora soubesse que a próxima semana diria a mesma coisa. Com sua cestinha modesta em mãos, Alberto se dirigiu aos caixas. Eram 10 caixas no total, alguns com filas grandes, outros com menos pessoas. Ele escolheu o caixa número 7, que tinha apenas 3 pessoas na frente. Ficou ali, parado, segurando sua cestinha, esperando pacientemente sua vez. Foi nesse momento que ele ouviu a voz atrás de si. Ei, velho! Você sabe que isso aqui não é abrigo de mendigo, né? Alberto se virou lentamente e encontrou um jovem de uniforme do supermercado. Seu crachá identificava Ricardo, atendente. O rapaz tinha no máximo 25 anos, cabelo gel, expressão de superioridade no rosto. Ricardo, o jovem atendente, cruzou os braços e olhou Alberto de cima a baixo com um misto de desdém e nojo. Sua postura era de quem se sentia importante, poderoso até, dentro daquele supermercado. Para ele, aquele uniforme não era apenas um conjunto de roupas para trabalhar, era um símbolo de autoridade, uma permissão para julgar quem merecia ou não estar ali. Falei com você, velho. Tá surdo? Ricardo elevou a voz, chamando a atenção de pessoas próximas. Isso aqui é um estabelecimento comercial, não é lugar para gente que nem você ficar pedindo esmola. Eu não estou pedindo esmola, moço, respondeu Alberto calmamente, mostrando sua cestinha. Estou fazendo compras como todo mundo. Ricardo soltou uma risada sarcástica que ecoou pelo corredor dos caixas. Compras? Olha só! O mendigo diz que vai fazer compras. Ele se virou para outros funcionários e clientes próximos, como se estivesse fazendo um show. Vocês estão vendo isso? 3 ovos e um pacotinho de arroz. Isso é compra. Alberto sentiu seu coração apertar, mas manteve a compostura. Seus dedos apertaram a alça da cestinha com mais força. Estou comprando o que posso, moço. Tenho dinheiro para pagar. Dinheiro. Ricardo deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Alberto. O cheiro forte de colônia barata se misturava com o hálito de cigarro. Que tipo de dinheiro? Moedas que você catou do chão? Dinheiro que você pediu no semáforo? Algumas pessoas na fila começaram a se afastar, claramente desconfortáveis com a situação. Outras, porém, pararam o que estavam fazendo para observar a cena que se desenrolava. Uma senhora idosa no caixa ao lado balançou a cabeça negativamente, claramente desaprovando a atitude de Ricardo, mas sem coragem de intervir.
Meu dinheiro é honesto, disse Alberto, sua voz ainda calma, mas com um ligeiro tremor que revelava a emoção contida. Juntei catando reciclável. É trabalho honesto. Trabalho. Ricardo riu ainda mais alto. Catar lixo não é trabalho, velho. Isso é o que vagabundo faz. Gente de verdade tem emprego de verdade, entende? Alberto fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Ele poderia simplesmente ir embora, sair dali e evitar a humilhação. Mas aquela comida era tudo que ele teria para comer na próxima semana. Ir embora significava passar fome. E Alberto já havia passado fome antes, sabia que era algo que um homem de 78 anos não aguentava facilmente. Moço, por favor, Alberto tentou apelar. Eu só quero pagar minhas compras e ir embora. Não estou incomodando ninguém. Não está incomodando, Ricardo apontou para ele acusatoriamente. Você está fedendo. Está vendo essas pessoas? Ele gesticulou para os outros clientes. Elas têm que aguentar seu cheiro enquanto fazem compras. Isso é justo. Alberto sentiu as lágrimas começarem a formar em seus olhos, mas piscou rapidamente para contê-las. Ele não choraria ali, não daria a Ricardo essa satisfação. É verdade que ele não tomava banho todo dia. Como poderia, se mal tinha água encanada em seu barraco? Mas ele sempre tentava se limpar o melhor que podia. Alberto começou, mas sua voz falhou. Você o quê? Ricardo o interrompeu. Vai me dizer que toma banho? Olha para você, cara. Suas roupas estão imundas, seus sapatos têm mais buracos que um queijo suíço, você tá com uma barba que parece ninho de rato. E você acha que tem direito de ficar aqui, no meio das pessoas normais? Uma mulher mais jovem, que estava 2 posições atrás na fila, finalmente disse algo. Moço, isso é muita falta de respeito. Deixa o senhor em paz. Ricardo se virou para ela com raiva. A senhora quer ficar do lado dele? Então vai lá, fica perto, sente o cheiro bem de pertinho e me diz se você gostaria que seus filhos fossem atendidos por alguém que deixou um mendigo fedorento entrar na loja. A mulher recuou, intimidada pelo tom agressivo de Ricardo. Ela olhou para Alberto com pena, mas não disse mais nada. É isso mesmo, Ricardo continuou, agora se sentindo ainda mais poderoso. Ninguém vai defender você, velho. Sabe por quê? Porque todo mundo aqui sabe que eu tô certo. Gente como você não devia nem estar aqui. Um homem de terno que estava em outro caixa também tentou intervir. Rapaz, você está exagerando. O senhor tem o direito de fazer compras se tem dinheiro. Ah é? Ricardo virou sua atenção para o homem. E o senhor vai pagar as compras dele, é? Vai bancar o mendigo? Eu tenho dinheiro, Alberto repetiu, desta vez com mais firmeza na voz. Ele enfiou a mão no bolso e tirou o lenço amarrado com suas preciosas moedas. Com dedos trêmulos, começou a desatar o nó. Ricardo arrancou o lenço da mão de Alberto bruscamente. Ah, agora eu quero ver. Vamos contar esse tesouro aqui. Ele virou o lenço, fazendo todas as moedas caírem no chão com um barulho de metal contra a cerâmica. As moedas rolaram para todos os lados, algumas de 10 centavos, outras de 25, algumas poucas de R$1. Olha só! Ricardo apontou para as moedas espalhadas pelo chão. O homem rico aqui, com sua fortuna em moedas. Vai me dizer que você vai ficar aí catando isso do chão? Que nem você cata lixo na rua. Alberto, com lágrimas agora descendo livremente por seu rosto enrugado, ajoelhou-se lentamente no chão. Seus joelhos estalaram com o movimento, e ele sentiu uma pontada de dor, mas ignorou. Começou a catar as moedas uma por uma, suas mãos tremendo, sua visão embaçada pelas lágrimas. As pessoas ao redor observavam em silêncio. Algumas com pena, outras com raiva de Ricardo, mas a maioria simplesmente constrangida, sem saber o que fazer. A gerente do caixa onde Alberto estava tentou dizer algo, mas Ricardo cortou. Deixa eu cuidar disso, Paula. Esse é meu trabalho. Ricardo, eu acho que você deveria, a moça começou, mas ele a ignorou completamente. Enquanto Alberto juntava suas moedas do chão, cada uma delas parecendo pesar 1 tonelada em seu coração, Ricardo continuava. Sabe qual é o problema com gente como você? Vocês acham que o mundo tem que ter pena, que todo mundo tem que ajudar. Mas ninguém te deve nada, velho. Se você tá assim, é porque não soube viver, porque não trabalhou direito,
porque fez escolhas erradas. Alberto havia finalmente juntado todas as moedas que conseguiu encontrar. Ele se levantou com dificuldade, segurando o balcão para se apoiar. Contou o dinheiro rapidamente. Faltavam 2 moedas de 50 centavos. R$ 1. Provavelmente havia rolado para debaixo de alguma prateleira ou para longe demais para ele alcançar. Falta R$ 1, disse Alberto baixinho, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Falta dinheiro, Ricardo gargalhou. Olha só, nem para comprar 3 ovos o cara tem dinheiro suficiente. E ainda tinha coragem de vir aqui fazer compras. Senhor Carlos Silva tinha 45 anos e era gerente do supermercado São Jorge há 12 anos. Era um homem justo, conhecido por tratar bem seus funcionários mas não tolerar falta de profissionalismo. Ele havia construído uma reputação sólida no bairro, e o sucesso do supermercado se devia em grande parte à sua gestão competente e ao ambiente acolhedor que ele insistia em manter. Quando ele se aproximou da cena, seus olhos rapidamente avaliaram a situação. Ricardo em pé, com postura agressiva, um senhor idoso com roupa surrada segurando uma cestinha vazia, ovos quebrados no chão, pessoas ao redor claramente desconfortáveis. Senhor Carlos, Ricardo tentou tomar a iniciativa, sua voz subitamente menos agressiva. Eu estava só tentando manter o padrão da loja. Esse senhor aqui está causando transtorno para os outros clientes. Transtorno? Senhor Carlos olhou ao redor. Que tipo de transtorno? Bem, olhe para ele. Ele não tem condições de estar aqui, sabe? E ele derrubou ovos no chão, deixou tudo sujo. Senhor Carlos se virou para Alberto, que mantinha os olhos baixos, segurando sua cestinha vazia como se fosse um escudo. O senhor deixou cair ovos no chão? Antes que Alberto pudesse responder, a mulher que havia tentado defendê-lo anteriormente falou: não foi ele que derrubou, foi esse funcionário aí que bateu na mão dele e fez a cestinha cair. Outras vozes se juntaram. Clientes que haviam presenciado a cena começaram a falar. É verdade. Esse moço aí estava humilhando o senhor. Ele fez o idoso se ajoelhar para pegar moedas do chão. Isso é uma vergonha. Eu nunca vi tanta falta de respeito. O rosto de Ricardo ficou pálido. Eu não. Eu estava apenas fazendo o meu trabalho. Seu trabalho é tratar clientes com respeito, disse Sr. Carlos firmemente. Ele se virou para Alberto. O senhor está bem? Alberto assentiu silenciosamente, ainda sem levantar os olhos. O senhor pretendia comprar esses ovos? Sim, senhor. E mais algumas coisas. Alberto finalmente olhou para o gerente. Mas parece que não tenho dinheiro suficiente agora. Perdi algumas moedas quando elas caíram. Senhor Carlos se abaixou e, para surpresa de todos, começou a procurar pelas moedas perdidas no chão. Encontrou uma embaixo de uma prateleira próxima e outra que havia rolado até o caixa seguinte. Ele as pegou e entregou a Alberto. Acho que isso completa o valor. Alberto, com lágrimas nos olhos novamente, assentiu. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Não precisa agradecer. É o mínimo de decência. Senhor Carlos se virou para Ricardo. Você, venha comigo. Agora. Mas senhor Carlos, eu. Agora. O tom não deixava espaço para argumentos. Ricardo seguiu o gerente com passos inseguros, sabendo que estava em sérios problemas. Uma funcionária rapidamente veio limpar o chão e ofereceu a Alberto 3 ovos novos, sem custo adicional. Por favor, aceite. É cortesia da casa. Enquanto Ricardo era levado para o escritório, Sr. Carlos instruiu outro funcionário a ajudar Alberto a terminar suas compras. E se ele precisar de algo mais, coloque na conta da loja. No escritório, Sr. Carlos fechou a porta e encarou Ricardo. Você sabe o que acabou de fazer. Eu sei que pode ter parecido ruim, mas... Pode ter parecido ruim? Ricardo, você humilhou publicamente um cliente idoso, fez ele se ajoelhar no chão, riu da condição financeira dele, e ainda derrubou a cestinha dele fazendo ele perder a comida que ia comprar. Ele estava fedendo. Os outros clientes estavam reclamando. Eu não ouvi nenhum cliente reclamando do senhor, mas ouvi vários reclamando de você. Sr. Carlos respirou fundo, tentando controlar a raiva. Você está despedido.
O quê? Você não pode me despedir por isso. Posso e estou fazendo. Junte suas coisas e entregue seu uniforme. Ricardo ficou em choque por um momento, depois começou a argumentar, a implorar, mas Sr. Carlos foi inflexível. A decisão estava tomada. Enquanto isso, lá embaixo, Alberto estava terminando suas compras com a ajuda da funcionária. Ela o guiou pelos corredores, pegou itens com cuidado, e ainda adicionou um pão francês e um pedaço de queijo. É por conta da casa, ela disse com um sorriso gentil. Quando Alberto chegou ao caixa para pagar, Paula, a operadora de caixa que havia presenciado tudo, registrou seus itens com cuidado extra. São R$ 12,45, senhor, ela disse suavemente. Alberto entregou seu dinheiro, aquele dinheiro que havia juntado moeda por moeda durante 2 semanas de trabalho árduo. Suas mãos ainda tremiam um pouco, não do frio, mas da emoção de tudo o que havia acontecido. Obrigado, moça. Obrigado pela gentileza. Paula sorriu. O senhor não precisa agradecer. Desculpe pelo que aconteceu. Quando Alberto estava prestes a sair, carregando sua sacola com as compras, Sr. Carlos voltou do escritório. Ele se aproximou de Alberto e estendeu a mão. Senhor, mais uma vez, minhas sinceras desculpas pelo que aconteceu. Aquele funcionário não representa os valores da nossa loja. Alberto apertou a mão do gerente. Era uma mão calejada, de quem trabalhou duro a vida toda, e Sr. Carlos notou isso. Não precisa se desculpar, moço. O senhor foi muito gentil. Qual é seu nome, se me permite perguntar? Alberto. Alberto Mendes. Senhor Alberto, eu gostaria de lhe oferecer algo. Sr. Carlos tirou um cartão do bolso. Este é um vale-compras de R$ 50. Por favor, aceite como um pedido de desculpas. Alberto olhou para o cartão, depois para o gerente, e balançou a cabeça. Não posso aceitar isso, moço. O senhor já foi muito gentil. Por favor, eu insisto. Seria uma honra se o senhor aceitasse. Havia algo na voz de Sr. Carlos, uma sinceridade genuína, que fez Alberto finalmente aceitar o cartão. Muito obrigado. Deus abençoe o senhor. Enquanto Alberto saía do supermercado, vários clientes que haviam presenciado a cena vieram até ele, oferecendo palavras de apoio, alguns até oferecendo dinheiro, que Alberto gentilmente recusou. Uma senhora idosa até o abraçou, dizendo: "O senhor é um homem de muita dignidade. Que Deus o proteja." Alberto saiu daquele supermercado diferente de como entrou. Não fisicamente, suas roupas ainda eram as mesmas, seus sapatos ainda tinham os mesmos buracos. Mas algo dentro dele havia mudado. Ele havia sido visto. Não apenas olhado com desdém, mas verdadeiramente visto como um ser humano, com dignidade, com valor. O que Alberto não sabia era que aquele encontro no supermercado estava apenas começando a mudar sua vida de formas que ele jamais poderia imaginar. 3 dias haviam se passado desde o incidente no supermercado. Alberto estava em sua rotina usual, empurrando seu carrinho improvisado pelas ruas do bairro, catando latinhas e papelão. O sol estava forte naquela sexta-feira, e o calor fazia seu corpo de 78 anos protestar ainda mais do que o normal. Ele estava passando em frente ao supermercado São Jorge quando ouviu alguém chamá-lo. Senhor Alberto! Senhor Alberto, espera! Alberto se virou e viu Sr. Carlos correndo em sua direção. O gerente estava ofegante quando o alcançou. Senhor Alberto, que bom que te encontrei. Eu estava procurando pelo senhor. Procurando por mim? Por quê, moço? Sr. Carlos olhou ao redor, como se verificando se havia alguém por perto. Pode vir comigo um minutinho? Tem algo importante que preciso conversar com o senhor. Alberto hesitou. Seu carrinho estava cheio de material que havia coletado durante a manhã, e ele não queria deixá-lo sem vigilância. Sr. Carlos percebeu sua preocupação. Pode deixar o carrinho aqui na frente da loja. Vou pedir para um funcionário ficar de olho. Prometo que não vai acontecer nada. Ainda hesitante, mas confiando na palavra do gerente, Alberto aceitou. Eles entraram no supermercado e subiram as escadas que levavam ao escritório administrativo. Era um espaço simples, com uma mesa cheia de papéis, um computador antigo e algumas cadeiras. Por favor, sente-se,
Senhor Carlos ofereceu uma cadeira e esperou Alberto se acomodar antes de continuar. Senhor Alberto, depois do que aconteceu aqui na terça-feira, eu fiquei pensando muito. E eu tinha uma sensação estranha de que já havia visto o senhor antes, de que já nos conhecíamos de algum lugar. Alberto olhou para o gerente com curiosidade, mas não disse nada. Então ontem à noite, eu estava olhando umas fotos antigas, coisas da minha época de escola, sabe? E aí eu encontrei isso. Senhor Carlos abriu uma gaveta e tirou uma foto amarelada pelo tempo. Era uma foto de turma, dezenas de adolescentes sorridentes posando para a câmera. E no centro, um homem jovem de terno e gravata, sorrindo. O senhor reconhece essa foto? Alberto pegou a foto com mãos trêmulas e olhou mais de perto. Seus olhos se arregalaram. Isso é da Escola Estadual Santos Dumont, de 1987. Exatamente, Senhor Carlos estava visivelmente emocionado. Senhor Alberto, o senhor foi meu professor de matemática na 7ª e 8ª séries. Alberto olhou da foto para Senhor Carlos, tentando encontrar o rosto do menino que havia sido seu aluno mais de 30 anos atrás. Carlos Silva. O menino que sentava sempre na primeira fileira. Sou eu. Eu sou aquele Carlos. Os dois homens ficaram em silêncio por um momento, processando a incrível coincidência. Então Senhor Carlos continuou, sua voz embargada de emoção. Professor Alberto, o senhor mudou minha vida. O senhor se lembra de mim? Eu era aquele garoto tímido, que tinha dificuldade em matemática, que quase reprovou no primeiro semestre. Alberto começou a lembrar. Carlos, o menino que morava com a avó, certo? Isso mesmo. Minha mãe havia falecido, meu pai era alcoólatra e tinha nos abandonado. Era só eu e minha avó, e ela mal conseguia me sustentar com a pensão dela. Eu me lembro de você, disse Alberto, as memórias voltando como uma enxurrada. Você era um bom menino. Inteligente, mas sem confiança. E o senhor foi o primeiro professor que acreditou em mim. Senhor Carlos tinha lágrimas nos olhos agora. O senhor ficava depois da aula para me ensinar, sem cobrar nada. Usava seus próprios materiais para me dar exercícios extras. Uma vez, quando minha avó ficou doente e não pude ir à escola por uma semana, o senhor foi até minha casa, na favela, para me levar os conteúdos e me ajudar a estudar. Alberto se lembrava. Lembrava-se de subir aquele morro íngreme, de encontrar a casa pequena e humilde, de sentar na mesa de madeira da cozinha e ensinar álgebra para aquele menino enquanto a avó dele descansava no quarto ao lado. Eu só estava fazendo o meu trabalho, Carlos. Não, professor. O senhor estava fazendo muito mais do que seu trabalho. O senhor se importava. E por causa disso, eu não desisti. Senhor Carlos limpou as lágrimas. No final daquele ano, eu consegui passar de ano com nota boa em matemática. Foi a primeira vez na minha vida que eu senti que poderia ser alguém, que poderia ter um futuro melhor. E olhe só onde você chegou, disse Alberto com orgulho genuíno. Gerente de um supermercado. E isso é só o começo da história, professor. Depois que me formei no ensino médio, consegui uma bolsa de estudos para fazer administração. Trabalhei em vários lugares, sempre estudando, sempre me esforçando. Há 12 anos comprei parte deste supermercado, e hoje sou sócio majoritário. Tenho 3 lojas agora. Alberto sentiu um misto de emoções, orgulho, felicidade, mas também uma pontada de tristeza ao comparar o sucesso de seu ex-aluno com sua própria situação. Estou muito orgulhoso de você, Carlos. Muito mesmo. Professor, eu preciso saber, o que aconteceu? Como chegou a esta situação? E então Alberto contou. Contou sobre Maria e o câncer, sobre as dívidas médicas, sobre a perda da casa, sobre os filhos que se afastaram, sobre a aposentadoria miserável, sobre tudo. Senhor Carlos ouviu em silêncio, mas Alberto podia ver a dor no rosto do ex-aluno conforme a história se desenrolava. Quando Alberto terminou, Senhor Carlos ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse, Professor Alberto, o senhor mudou minha vida quando eu era um garoto sem esperança. Agora é minha vez de ajudá-lo. Não, Carlos. Eu não quero caridade. Não é caridade, professor. É gratidão. É justiça. Senhor Carlos se inclinou para a frente.
Eu tenho uma proposta para o senhor. Senhor Carlos se levantou e foi até uma pequena cafeteira no canto do escritório. Serviu 2 copos de café e ofereceu um a Alberto, que aceitou com gratidão. O líquido quente desceu por sua garganta, aquecendo não apenas seu corpo, mas trazendo uma sensação de conforto que ele não sentia há muito tempo. Professor Alberto, Senhor Carlos começou, sentando-se novamente, eu pensei muito sobre isso desde ontem à noite, quando descobri quem o senhor era. E eu tenho uma proposta que espero que o senhor aceite. Alberto tomou outro gole de café, esperando. Eu quero oferecer um emprego ao senhor. Alberto quase engasgou com o café. Um emprego? Carlos, eu tenho 78 anos. Ninguém contrata alguém da minha idade. Eu contrato, disse Senhor Carlos firmemente. E não estou falando de qualquer emprego. Deixe-me explicar. Ele se levantou e começou a andar pelo pequeno escritório, organizando seus pensamentos. Meu supermercado tem um problema que venho tentando resolver há algum tempo. Nós recebemos muitas entregas, especialmente de frutas, verduras e outros perishable products. E frequentemente há erros nas entregas, quantidades erradas, produtos danificados, valores que não batem. Eu preciso de alguém com boa matemática, atenção aos detalhes, e integridade absoluta para conferir essas entregas e fazer a gestão de estoque. Mas Carlos, Espere, deixe eu terminar. Senhor Carlos voltou a se sentar. É um trabalho de meio período, 4 horas por dia, 5 dias por semana. O horário seria flexível, o senhor poderia vir de manhã cedo, antes do movimento, ou no final da tarde. O salário seria R$ 2.000 por mês. Alberto ficou em silêncio, processando o que estava ouvindo. R$ 2.000. Era mais do que sua aposentadoria. Era dinheiro suficiente para viver com dignidade. Além disso, Sr. Carlos continuou, o senhor teria vale alimentação de R$ 500 mensais para usar nas minhas 3 lojas. E após 3 meses de experiência, incluiria plano de saúde básico. Carlos, isso é muito generoso, mas eu não posso aceitar caridade. Professor, isso não é caridade, Sr. Carlos disse com mais ênfase. Eu preciso genuinamente de alguém para essa função. Já tive 3 funcionários diferentes nessa posição no último ano, e nenhum funcionou. Um era preguiçoso, outro era desonesto, o terceiro simplesmente não conseguia fazer as contas direito. Eu preciso de alguém em quem eu possa confiar completamente, alguém com educação, com ética, com experiência de vida. Mas eu não sei nada sobre supermercados. O senhor sabe matemática, e isso é o mais importante. O resto eu ensino. E professor, seja honesto comigo, o senhor não quer uma chance de ter uma vida melhor? De não precisar mais catar reciclável nas ruas? De ter um lugar quente para dormir? Aquilo tocou em algo profundo dentro de Alberto. Ele queria. Deus, como ele queria. Mas o medo de não ser bom o suficiente, de decepcionar, de não conseguir, era paralisante. E se eu não conseguir fazer o trabalho direito? Então eu vou te ensinar até conseguir. Professor, o senhor passou anos ensinando centenas de estudantes, sendo paciente com cada um até que eles entendessem. Agora me deixe ser paciente com o senhor. Alberto sentiu as lágrimas voltarem. Por que você está fazendo isso por mim? Senhor Carlos se aproximou e colocou uma mão no ombro de Alberto. Professor, quando eu tinha 12 anos, minha avó não tinha dinheiro para comprar meus livros escolares. Lembra-se o que o senhor fez? Alberto balançou a cabeça, não se lembrando especificamente. O senhor comprou os livros com seu próprio dinheiro e disse para minha avó que a escola tinha doado. Eu só descobri a verdade anos depois, quando minha avó me contou antes de morrer. O senhor nunca mencionou isso, nunca cobrou nada, nunca quis reconhecimento. Apenas fez porque era a coisa certa a fazer. Eu tinha condições naquela época de ajudar, disse Alberto baixinho. Não era muito. Para você talvez não fosse. Mas para mim significou continuar estudando. Significou ter uma chance. Significou tudo. Senhor Carlos voltou para sua cadeira. Então, professor, o senhor aceita minha proposta? Alberto olhou para suas mãos calejadas, pensou em seu barraco frio e úmido, pensou nas noites em que ia dormir com fome, pensou na humilhação constante de ser tratado como invisível ou pior, como lixo.
Eu aceito, disse ele, sua voz mal passando de um sussurro. Aceito sim. Senhor Carlos sorriu, um sorriso enorme que iluminou seu rosto inteiro. Ótimo! Maravilhoso! Então vamos resolver os detalhes práticos. Primeiro, o senhor vai precisar de uniforme. Eu tenho alguns aqui que devem servir. Ele abriu um armário e tirou 2 camisas polo azuis com o logo do supermercado e 2 calças pretas. Leve estas. E vou te dar um vale de R$ 500 agora mesmo para o senhor comprar sapatos novos e o que mais precisar. Não é adiantamento de salário, é para você começar adequadamente. Carlos, isso é demais. Não discuta comigo, professor. Eu aprendi a ser teimoso com o senhor, lembra? Senhor Carlos sorriu. Agora, sobre moradia. O senhor mencionou que mora em um barraco. Alberto assentiu, envergonhado. Eu tenho um imóvel, um apartamento pequeno de 1 quarto nos fundos de uma das minhas outras lojas. Era usado como depósito, mas eu reformei no ano passado e estava tentando alugar. Não é nada luxuoso, sala pequena, 1 quarto, cozinha e banheiro. Mas tem água encanada, luz, é seguro. Carlos. O aluguel normalmente seria R$ 700, mas como o senhor vai trabalhar para mim, vamos dizer R$ 300, descontados direto do salário. Ainda sobram R$ 1.700 por mês, mais o vale alimentação. O senhor consegue viver com isso? Alberto não conseguia falar. As lágrimas desciam livremente agora. Viver com isso? Era mais do que ele havia tido nos últimos 10 anos. Era um milagre. Eu não sei o que dizer. Diga que sim. Diga que vai aceitar essa ajuda. Não por mim, professor, mas por você mesmo. O senhor merece isso. Merece dignidade, merece respeito, merece uma vida decente. Alberto limpou as lágrimas com o dorso da mão. Sim. Aceito. Aceito tudo. E muito obrigado, Carlos. Muito obrigado. O senhor não precisa agradecer, professor. Eu é que deveria estar agradecendo todo dia pelo que o senhor fez por mim há tantos anos atrás. Senhor Carlos se levantou. Agora, que tal irmos ver o apartamento? E no caminho, paramos para comprar esses sapatos novos. Alberto se levantou também, suas pernas tremendo um pouco. Ele olhou para Carlos, não mais o menino tímido que sentava na primeira fileira, mas um homem de sucesso, generoso, com um coração imenso. Você se tornou um homem bom, Carlos. Estou muito orgulhoso. Eu aprendi com o melhor, professor. Aprendi com o senhor. 3 meses haviam se passado desde aquele dia no escritório. Era uma manhã de sábado, e Alberto estava sentado na pequena varanda de seu apartamento, tomando café e olhando o movimento da rua abaixo. O café estava quente, havia pão fresco na mesa, e ele estava usando roupas limpas e confortáveis. Ele ainda tinha que se beliscar às vezes para acreditar que tudo aquilo era real. O apartamento não era grande, mas para Alberto, era um palácio. Tinha um quarto com uma cama de verdade, com lençóis limpos e um cobertor quente para as noites frias. Tinha um banheiro com chuveiro quente, onde ele podia tomar banho todo dia. Tinha uma cozinha pequena mas funcional, com geladeira, fogão, e até um micro-ondas que Carlos havia insistido em colocar lá. Mas mais do que as coisas materiais, Alberto havia recuperado algo que pensou ter perdido para sempre, sua dignidade. No trabalho, ele havia se provado mais do que capaz. Sua matemática ainda era impecável, sua atenção aos detalhes era excepcional, e sua ética de trabalho impressionava a todos. Ele chegava sempre 15 minutos antes do horário, organizava meticulosamente os documentos de entrega, e nunca deixava passar nem um centavo de diferença nos cálculos. Os outros funcionários do supermercado, que no início olhavam com ceticismo para aquele senhor de idade que Carlos havia contratado, rapidamente passaram a respeitá-lo. Alguns dos mais jovens até começaram a chamá-lo de Professor Alberto depois que descobriram seu passado, e frequentemente pediam conselhos não apenas sobre trabalho, mas sobre vida. Paula, a operadora de caixa que havia sido gentil com ele naquele primeiro dia traumático, tornou-se uma amiga. Ela frequentemente levava marmita extra e dividia com Alberto no horário de almoço. Meu marido cozinha demais, ela dizia, mas Alberto sabia que era apenas uma desculpa dela para garantir que ele comesse bem. Mas a maior surpresa veio 2 semanas após começar o trabalho.
Alberto estava em seu horário de almoço quando recebeu uma ligação de um número que ele não reconhecia. Alô? Pai? É você? O coração de Alberto quase parou. Era a voz de Paulo, seu filho mais velho, que ele não falava há mais de 2 anos. Paulo? Filho? Pai, eu vi um vídeo na internet. Um vídeo sobre você. Alberto ficou confuso. Que vídeo? Pai, você não sabe? Tem um vídeo de você sendo humilhado em um supermercado que viralizou. Já tem milhões de visualizações. E depois tem outro vídeo explicando quem você realmente é, sobre você ter sido professor, sobre o que aconteceu. Pai, eu não sabia que você estava passando por isso. Alberto sentou-se pesadamente. Alguém havia filmado aquele dia. Claro. Todos hoje em dia têm celulares, filmam tudo. Está tudo bem agora, filho. Estou trabalhando, tenho um lugar para morar. Pai, eu preciso te ver. Eu e Carla e Miguel. A gente precisa conversar. E eles conversaram. Não apenas naquele dia, mas nos dias e semanas seguintes. Seus 3 filhos, tomados pela culpa e pela vergonha de terem deixado o pai em tal situação, voltaram para sua vida. No início, Alberto sentiu raiva, mágoa pela negligência deles. Mas Carlos, com sua sabedoria surpreendente, o aconselhou. Professor, família é complicada. A vida é difícil para todos. Eles erraram, sim, mas estão tentando consertar agora. Dê uma chance a eles. E Alberto deu. Porque se havia aprendido algo em seus 78 anos, era que o perdão liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. Paulo começou a visitá-lo toda semana, trazendo os netos que Alberto mal conhecia. Carla ligava quase todo dia, contando sobre sua vida, seus filhos, fazendo planos para viagens futuras. Miguel, do exterior, começou a fazer videochamadas regulares e até mencionou planos de voltar ao Brasil. Mas não eram apenas seus filhos que haviam voltado para sua vida. O vídeo que Paulo mencionou, que Alberto finalmente assistiu, com lágrimas nos olhos, havia tocado o coração de milhares de pessoas. A história do professor que dedicou sua vida a educar crianças pobres, que perdeu tudo cuidando de sua esposa doente, e que foi humilhado por sua pobreza, ressoou profundamente. Carlos criou uma campanha no supermercado chamada Respeito Não Tem Preço. Treinamentos foram implementados para todos os funcionários sobre como tratar todos os clientes com dignidade, independente de sua aparência ou condição financeira. A história de Alberto foi usada como exemplo do porquê isso importava. O impacto foi além do supermercado. Escolas da região começaram a convidar Alberto para dar palestras. No início, ele estava aterrorizado com a ideia. Mas na primeira palestra, quando ele entrou na sala e viu os olhos dos estudantes, alguns curiosos, alguns entediados, alguns claramente passando pelas mesmas dificuldades que ele havia passado, algo dentro dele se acendeu. Meu nome é Alberto Mendes, ele começou, sua voz tremendo um pouco. E eu quero contar para vocês sobre a importância de nunca desistir, não importa quão difícil a vida fique. E ele contou. Contou sua história com honestidade brutal, as partes boas, as partes ruins, as partes vergonhosas. Falou sobre dignidade, sobre nunca perder a humanidade mesmo quando o mundo tenta tirar isso de você, sobre como um ato de bondade pode mudar tudo. Os estudantes ouviram em silêncio absoluto. E quando ele terminou, eles ficaram de pé e aplaudiram. Alguns choravam. Um garoto veio até ele depois e disse: Senhor Alberto, minha mãe está passando pela mesma coisa que o senhor passou. Eu vou contar sua história para ela. Vou dizer que não desista. Foi naquele momento que Alberto percebeu. Sua história de dor e humilhação havia se transformado em uma história de esperança e inspiração. Quanto ao Ricardo, Alberto soube por Paula que o jovem havia perdido seu emprego, como o Sr. Carlos prometeu. Mas a história não terminou ali. Ricardo, confrontado pela primeira vez na vida com as consequências reais de suas ações, passou por uma transformação própria. Ele procurou Alberto pessoalmente, semanas depois, para pedir desculpas. Alberto recebeu em uma cafeteria próxima ao supermercado. Ricardo entrou cabisbaixo, claramente nervoso. Senhor Alberto, eu não tenho palavras para expressar o quanto sinto muito. Alberto observou por um momento, vendo não o jovem arrogante e cruel que o havia humilhado,
mas um rapaz assustado que havia cometido um erro terrível e estava tentando lidar com as consequências. Senta, Ricardo. Eles conversaram por 2 horas. Ricardo explicou que havia crescido em um ambiente onde ele próprio havia sido humilhado e maltratado, e que inconscientemente havia reproduzido esse comportamento. Não era desculpa, ele admitiu, mas era explicação. O que você fez comigo foi cruel, disse Alberto. Mas eu vivi uma vida inteira, Ricardo. Você ainda tem tempo de escolher que tipo de homem você quer ser. Eu quero ser melhor. Quero ser como você. Então comece tratando cada pessoa que você encontrar com a dignidade que você gostaria de receber. Não importa se eles estão vestindo terno ou trapos. Todos merecem respeito. Ricardo chorou naquela cafeteria, e Alberto, com seu coração generoso que a vida dura nunca conseguiu endurecer completamente, o perdoou. E a vida continuou. Alberto trabalhava suas 4 horas diárias, dava palestras ocasionais, passava tempo com seus filhos e netos, e todos os domingos ia à igreja agradecer pelas bênçãos que havia recebido. 1 ano havia passado desde aquele dia fatídico no supermercado São Jorge. Era uma manhã de terça-feira, exatamente 1 ano depois, e Carlos havia organizado um evento especial. O supermercado estava decorado com faixas e balões. Havia um palco improvisado perto da entrada, cadeiras arrumadas em fileiras, e um telão mostrando fotos. Alberto estava confuso quando chegou para trabalhar naquele dia e encontrou tudo aquilo. Carlos, o que é tudo isso? Você vai ver, professor. Confia em mim. As pessoas começaram a chegar. Ex-alunos de Alberto de décadas atrás, alguns que ele mal se lembrava. Funcionários do supermercado. Vizinhos. Seus 3 filhos com suas famílias. E pessoas que ele nunca havia visto antes, mas que haviam sido tocadas por sua história. Quando todos estavam sentados, Carlos subiu ao palco com um microfone. Bom dia a todos. Obrigado por virem. Há exatamente 1 ano, algo aconteceu neste supermercado que me envergonhou profundamente. Um dos meus funcionários humilhou um cliente idoso de uma forma que nunca deveria ter acontecido. Mas daquela vergonha, algo incrível nasceu. O telão começou a mostrar imagens. Alberto em seu barraco antigo, Alberto catando reciclável, Alberto sendo humilhado, a câmera de segurança havia capturado tudo, e então imagens dele trabalhando, sorrindo, com sua família. Eu não sabia naquele dia, Carlos continuou, que aquele homem que estava sendo humilhado era o mesmo homem que havia mudado minha vida quando eu tinha 12 anos. Alberto Mendes não é apenas um sobrevivente. Ele é um herói silencioso que dedicou sua vida a educar crianças pobres, que perdeu tudo cuidando de alguém que amava, e que mesmo na pior das adversidades, nunca perdeu sua humanidade. A plateia aplaudiu. Alberto, sentado na primeira fileira, estava vermelho de embaraço mas também visivelmente emocionado. Mas esta história não é só sobre Alberto. É sobre todos nós. Carlos varreu a plateia com o olhar. Quantas vezes julgamos alguém pela aparência? Quantas vezes viramos o rosto para alguém que precisa de ajuda? Quantas vezes esquecemos que cada pessoa tem uma história, uma dignidade, um valor? 1 a 1, ex-alunos de Alberto subiram ao palco para compartilhar histórias. Médicos, advogados, professores, empresários, pessoas de todas as profissões que haviam sido alunos dele e que atribuíam seu sucesso, pelo menos em parte, à educação e ao encorajamento que haviam recebido do professor Alberto. Maria Eduarda, hoje uma cirurgiã cardíaca renomada, contou: eu era aquela menina quieta no fundo da sala, que achava que era burda demais para aprender matemática. Professor Alberto ficava depois da aula comigo, toda terça e quinta, por 6 meses. Ele não desistiu de mim. E por isso, eu não desisti de mim mesma. João Carlos, um engenheiro, disse: meu pai estava preso. Minha mãe trabalhava 3 empregos. Eu estava prestes a abandonar a escola para trabalhar. Professor Alberto conversou com minha mãe, me conseguiu uma bolsa de estudos, e me disse algo que nunca esqueci: sua circunstância atual não define seu futuro. Suas escolhas definem. Aquelas palavras salvaram minha vida. História após história, Alberto ouviu o impacto que havia tido. Lágrimas desciam por seu rosto, mas eram lágrimas de alegria, de realização, de entender que sua vida havia significado algo, que ele havia feito diferença. Então Carlos fez um anúncio surpresa:
Com o apoio de todos aqui presentes e muitos outros que foram tocados pela história do professor Alberto, criamos o Fundo Educacional Alberto Mendes. Este fundo fornecerá bolsas de estudo, material escolar e suporte para estudantes de baixa renda que, assim como muitos de nós aqui, precisam apenas de uma oportunidade e alguém que acredite neles. A plateia se levantou em aplausos. Alberto estava chorando abertamente agora. Paulo, seu filho mais velho, subiu ao palco e abraçou o pai. Pai, nós falhamos com você, disse Paulo, sua voz quebrando. Mas vamos passar o resto das nossas vidas compensando isso. E vamos garantir que sua história, seu legado, continue ajudando outras pessoas. Carla e Miguel se juntaram a eles no palco, e ali, abraçados, a família que havia sido quebrada estava se reconstruindo, mais forte do que antes. Então Carlos pediu a Alberto que dissesse algumas palavras. O velho professor, tremendo, subiu ao microfone. Eu não sei o que dizer, começou ele, sua voz fraca mas firme. Há um ano, eu estava no ponto mais baixo da minha vida. Eu havia perdido tudo, minha casa, minha dignidade, minha esperança. Naquele dia terrível aqui neste supermercado, eu pensei, é isso. É assim que vai terminar. Um velho sendo humilhado em público, morrendo sozinho e esquecido. Ele pausou, limpando as lágrimas. Mas então algo milagroso aconteceu. Um ex-aluno que eu mal me lembrava se revelou e me estendeu a mão. Não foi caridade. Foi humanidade. Foi bondade. Foi amor. Alberto olhou para Carlos com gratidão profunda. Carlos me devolveu não apenas um emprego ou uma casa. Ele me devolveu minha dignidade. Ele me lembrou que eu ainda tenho valor, que minha vida ainda tem propósito. Ele se virou para a plateia. Se existe uma lição em tudo isso, é esta: nunca julgue um livro pela capa. Aquele mendigo na rua, aquela pessoa mal vestida no supermercado, aquele catador de lixo, todos eles têm uma história. Todos eles têm dignidade. Todos eles são seres humanos que merecem respeito. Eu fui professor por 28 anos. Ensinei matemática para milhares de alunos. Mas a maior lição que aprendi na vida não veio dos livros. Veio da dor, da perda, da humilhação. E a lição é esta: bondade importa. Respeito importa. Tratar cada pessoa com dignidade importa. Porque você nunca sabe quando aquela pessoa que você está ajudando hoje pode ser quem vai mudar o mundo amanhã. E você nunca sabe quando você mesmo pode precisar dessa bondade. A plateia estava em silêncio absoluto, cada palavra penetrando profundamente em seus corações. Eu quero agradecer a todos aqui. Aos meus ex-alunos que se tornaram pessoas maravilhosas, vocês são meu maior orgulho. Aos meus filhos que voltaram para minha vida, eu amo vocês e os perdoo. A Carlos, que me salvou quando eu mais precisava, você é o filho que eu sempre quis que meus alunos se tornassem. E a todos aqueles que foram tocados pela minha história e estão usando-a para fazer o bem, vocês estão dando significado ao meu sofrimento. Alberto respirou fundo. Tenho 79 anos agora. Não sei quanto tempo ainda tenho nesta terra. Mas sei que vou passar esse tempo fazendo o que sempre fiz, tentando fazer diferença, uma pessoa de cada vez. E se minha história pode inspirar mesmo uma única pessoa a tratar outra com mais bondade, então valeu a pena tudo o que passei. A ovação foi ensurdecedora. Pessoas choravam abertamente. E ali, naquele supermercado onde havia sido humilhado um ano antes, Alberto Mendes estava sendo celebrado não apesar de sua dor, mas por causa dela. Porque ele havia transformado sua tragédia em triunfo, sua humilhação em inspiração. 2 anos se passaram desde aquele evento memorável. Alberto, agora com 81 anos, estava sentado em uma sala de aula da Universidade Federal da cidade. Não como aluno, mas como palestrante convidado para a turma de pedagogia. Os jovens futuros professores ouviam com atenção enquanto ele falava sobre sua experiência, sobre os desafios da educação, sobre a importância de ver além da superfície de cada aluno. Vocês vão encontrar alunos difíceis, disse ele. Alunos que não prestam atenção, que não fazem lição, que parecem não se importar. Mas perguntem a si mesmos: o que está acontecendo na vida dessa criança? Ela está com fome? Está sendo abusada em casa? Seus pais estão brigando? Ela não tem onde estudar? Uma jovem levantou a mão. Professor Alberto, mas e quando a gente não tem recursos para ajudar?
Quando o sistema falha. Você faz o que pode com o que tem, respondeu Alberto. Às vezes, tudo que uma criança precisa é saber que alguém se importa, que alguém acredita nela. Isso não custa dinheiro. Custa tempo, custa atenção, custa amor. E vocês podem dar isso. Após a palestra, vários alunos ficaram para conversar com ele. Uma jovem em particular esperou todos os outros saírem. Professor Alberto, eu preciso te contar algo, ela disse, nervosa. Meu pai, ele foi quem te humilhou naquele dia. Meu pai é o Ricardo. Alberto a olhou com surpresa. Ricardo é seu pai? Sim. E aquilo destruiu ele por muito tempo. Ele perdeu o emprego, ficou deprimido, nossa família quase se desfez. Mas então ele usou aquilo como momento de transformação. Hoje ele trabalha em um abrigo para pessoas em situação de rua. Ele dedica todo o seu tempo livre para ajudar pessoas que ele antes desprezava. Os olhos da jovem encheram de lágrimas. Ele fala sobre você o tempo todo. Sobre como sua bondade em perdoá-lo mudou a vida dele. E por causa do exemplo dele, eu decidi me tornar professora. Para fazer diferença, como você fez. Alberto segurou as mãos da jovem. Diga a seu pai que estou orgulhoso dele. Diga que todos nós cometemos erros. O que importa é o que fazemos depois. Eu vou dizer, obrigada, professor Alberto, por tudo. Enquanto Alberto voltava para casa naquela tarde, em um ônibus confortável, ele não precisava mais andar. Ele refletiu sobre a jornada extraordinária que havia vivido. De professor respeitado a mendigo humilhado, e então a símbolo de esperança e transformação. Seu apartamento o aguardava, simples, mas cheio de vida e amor. Fotos de seus filhos e netos cobriam as paredes. Livros que Carlos havia lhe dado enchiam uma pequena estante. E na geladeira, havia sempre comida, não em abundância luxuosa, mas o suficiente, sempre o suficiente. Naquela noite, como fazia todas as noites, Alberto se ajoelhou ao lado de sua cama para orar. Obrigado, Senhor, ele sussurrou. Obrigado por não me deixar morrer naquele vale escuro. Obrigado por Carlos, por meus filhos, por todos que me ajudaram. E obrigado até pela humilhação, porque foi ela que me trouxe até aqui. Ele dormiu em paz, como sempre dormia agora. E sonhou com uma sala de aula cheia de crianças, todas aprendendo, todas crescendo, todas tendo a chance de se tornarem quem Deus as criou para ser. A história de Alberto Mendes se espalhou para muito além daquele bairro, daquela cidade. Ela foi compartilhada em redes sociais milhões de vezes. Foi contada em igrejas, em escolas, em empresas durante treinamentos de diversidade e inclusão. Foi até transformada em um curta-metragem que ganhou prêmios em festivais. Mas para Alberto, o maior legado não estava nas visualizações, nos prêmios, ou na fama momentânea. Estava nas cartas que ele recebia semanalmente de pessoas ao redor do país, pessoas que haviam sido inspiradas a tratar outros com mais bondade, pessoas que haviam decidido não desistir de seus sonhos, pessoas que haviam perdoado aqueles que as machucaram, pessoas que haviam encontrado esperança quando tudo parecia perdido. Cada carta era cuidadosamente lida e respondida. Alberto guardava todas em uma caixa especial em seu armário. Meu tesouro real, ele as chamava. O Fundo Educacional Alberto Mendes cresceu além de todas as expectativas. Em 2 anos, havia fornecido bolsas completas para 47 estudantes, material escolar para centenas, e havia até estabelecido uma biblioteca comunitária no bairro onde Alberto havia morado em seu barraco. Carlos expandiu seus supermercados para 5 lojas, e em cada uma delas havia uma placa na entrada: respeite cada pessoa que entra aqui. Você não sabe a história que ela carrega. E um retrato de Alberto estava em cada escritório gerencial, lembrando a todos os funcionários do porquê essa filosofia importava. Os filhos de Alberto, consumidos pela culpa que haviam carregado, se tornaram defensores fervorosos de causas sociais. Paulo começou um programa em sua cidade para reconectar famílias separadas por dificuldades financeiras. Carla se tornou voluntária em um abrigo para idosos. Miguel, voltando do exterior, estabeleceu uma ONG que fornecia microcrédito para pessoas tentando sair da pobreza. E Ricardo encontrou sua redenção no serviço aos outros. Ele trabalhava incansavelmente no abrigo, e muitos dos que ele ajudou comentavam sobre sua empatia em comum, sua compreensão profunda de como é estar no fundo do poço.
Ele nunca esqueceu o que havia feito, mas aprendeu a usar essa memória dolorosa como combustível para fazer o bem. A história de Alberto nos ensina várias lições profundas. Primeiro, que nunca devemos julgar ninguém pela aparência ou circunstância. Aquele mendigo na esquina pode ter sido um professor dedicado. Aquela mulher com roupas surradas pode ter sido uma enfermeira que salvou vidas. Aquele homem pedindo comida pode ter criado filhos maravilhosos e perdido tudo em circunstâncias além de seu controle. Segundo, que a bondade é um investimento que sempre retorna, às vezes de formas que nunca poderíamos imaginar. Carlos ajudando um menino pobre décadas atrás resultou em sua própria salvação quando adulto. Terceiro, que nunca é tarde demais para mudança e redenção. Ricardo era jovem e cruel, mas quando confrontado com as consequências de suas ações, escolheu mudar. Alberto estava com 78 anos e parecia que sua vida havia acabado, mas encontrou um novo propósito. Quarto, que o perdão liberta. Alberto poderia ter guardado o rancor de seus filhos, de Ricardo, do mundo. Mas escolheu perdoar, e esse perdão não apenas curou seus relacionamentos, mas permitiu que ele encontrasse paz. E finalmente, que cada vida tem valor e propósito, não importa quão insignificante possa parecer no momento. Alberto, catando lixo nas ruas, pensava que sua vida não significava nada. Mas ele havia plantado sementes de bondade e educação por décadas, e essas sementes finalmente deram frutos que alimentaram não apenas ele, mas centenas de outras pessoas. Se você chegou até aqui nesta história, espero que ela tenha tocado seu coração como tocou o meu ao contá-la. A história de Alberto Mendes nos lembra que todos nós estamos a apenas algumas escolhas ou tragédias de distância de estarmos em situações desesperadoras. E mais importante, nos lembra que todos estamos a um ato de bondade de fazer diferença profunda na vida de alguém. Na próxima vez que você ver alguém em dificuldade, lembre-se de Alberto. Na próxima vez que você for tentado a julgar alguém pela aparência, lembre-se que você não conhece toda a história. Na próxima vez que você tiver a oportunidade de ajudar alguém, mesmo que de forma pequena, lembre-se que pequenos atos de bondade podem ter impactos imensuráveis. Se esta história te inspirou, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. Deixe nos comentários: que lição desta história mais tocou você? E não esqueça de dar o like para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta mensagem de esperança e transformação. Porque no final, todos nós somos Alberto em algum momento, precisando de ajuda, de compreensão, de uma segunda chance. E todos nós podemos ser Carlos, tendo a oportunidade de estender a mão e fazer diferença na vida de alguém. Que tipo de pessoa você vai escolher ser hoje?